abençoe a todos. No livro Os Miseráveis, Victor Hugo cita uma frase, diz assim: quando um único homem cai, toda a humanidade também cai com ele. Porém, quando um único homem se levanta, toda a humanidade também se levanta com ele. Glórias e quedas fazem parte do nosso cotidiano. A nossa vida, se nós pensarmos o nosso dia a dia, a nossa jornada aqui nesse planeta, ela é feita de glórias em alguns momentos, né? De grandes aprendizados, de grandes conquistas. Em outros momentos, nós tropeçamos também. Nós caímos, escorregamos, porque erramos, porque escolhemos caminhos tortuosos, caminhos mais difíceis. Então, a nossa vida é feita de glórias e quedas. Conta-se que certa vez um pintor tinha que pintar um retrato de Jesus. Aliás, antes de entrar na história em si, vamos lá para o autor da história. Alguns falam que foi Leonardo da Vinci, outros falam que foi Michelangelo, outros falam que é um pintor desconhecido. Mas seja lá quem for, não importa. O importante é que a história talvez caiba bem naquilo que nós queremos colocar na noite de hoje, né? Então, esse pintor tinha essa tarefa. Todo mundo acha, principalmente que era Miguel Ângelo, que fala que ia ser colocado na Capela Sistina em Roma. Se for na Capela Sistina, deve ser o Miguel Ângelo, né? Um retrato de Jesus. E aí ele preparou todo o esboço do quadro, mas ele precisava de uma expressão para ele colocar naquele retrato de Jesus. Ele tinha uma ideia de uma imagem, mas a expressão, ele precisava de alguém para ele tirar a expressão daquela pessoa e colocar no retrato de Jesus. Então, o que ele imaginava? Que deveria ser uma pessoa calma, serena, com um olhar penetrante, um olhar profundo, bondoso, né? Uma expressão de calma em todos os aspectos. E ele foi procurando e encontrou um jovem agricultor. Um agricultor que sempre morou no campo, não conhecia as maldades do mundo, vivia na simplicidade. E ele convidou aquele rapaz para posar durante alguns dias, para ele colocando naquele quadro a expressão de Jesus. E assim, durante alguns dias, aquele jovem compareceu, e ao final do trabalho de executar aquela obra, ele pagou aquele jovem com algumas moedas de ouro. E aquele jovem foi embora, né? Passa-se os anos, e ele é convidado novamente a pintar um outro retrato de Jesus. Só que dessa vez seria Jesus recebendo o beijo de Judas, no momento que as pessoas chamam de traição. Então ele, para pintar a fisionomia de Jesus, ele foi lá, esboçou o quadro com Jesus recebendo o Judas beijando, e para colocar a expressão no quadro, ele foi naquele quadro que ele havia pintado uns 2 anos antes, mais ou menos, talvez, e copiou aquela mesma expressão para aquele novo quadro. Porém, agora, ele já tinha todo o esboço do quadro, do Judas beijando Jesus, mas ele precisava de uma expressão para o Judas, no momento que beijava Jesus. E qual que era a ideia quando passou? Qual que é a ideia que as pessoas têm sobre Judas, né? Infelizmente, as pessoas têm a ideia do traidor. A história fala que talvez não seja bem isso que tenha acontecido, mas ele então queria uma pessoa
uma expressão ruim, um olhar negativo, uma pessoa que, quem olhasse para aquela expressão, visse ali uma fisionomia do mal. E ele começou a procurar alguém que ele pudesse tirar aquela expressão. Procurava pela Itália, foi convidado a visitar os presídios, mas ele não encontrava alguém que fosse ideal para que ele tirasse aquela expressão. Ele já estava desanimado quando informaram ele que tinha sido acabado de prender um dos criminosos mais perigosos da Itália naquela época. E ele foi então até onde estava o prisioneiro, e quando ele olhou, ele viu que ali estava a expressão que ele precisava para aquele quadro. E aí o prisioneiro, logicamente, nem precisou ser convidado, porque era um prisioneiro, não tinha talvez uma vontade própria, no caso ali. Ele começou a ser levado durante alguns dias para que ele pudesse tirar aquela expressão e colocar no retrato de Judas. No primeiro dia, o trabalho seguiu normal. No segundo dia, quando trouxeram novamente aquele prisioneiro, ele notou que havia uma certa alteração na fisionomia daquele prisioneiro. Não parecia mais tão ruim quanto no primeiro dia. Mas assim mesmo, por dificuldade, ele continuou executando o seu trabalho. No terceiro dia, quando trouxeram novamente ele notou que a expressão daquele rapaz havia mudado ainda mais. Era uma expressão já diferente, mas muito diferente do primeiro dia. Mas assim mesmo ele continuou executando o seu trabalho. Porém, na quarta vez, quando trouxeram o rapaz, ele olhou para ele, para o prisioneiro, e quando ele olhou, ele falou assim: não, você não serve mais para que eu possa tirar a expressão para colocar no Judas. No primeiro dia, a tua expressão era muito ruim, muito forte. Ela foi se amenizando, e hoje a tua expressão é totalmente diferente do primeiro dia. Foi aí então que aquele prisioneiro, pela primeira vez, encarou o tutor e disse: certamente tu não te lembras de mim, mas foi exatamente eu que tu utilizaste há 2 anos atrás para pintar a fisionomia do quadro que está aí, a fisionomia de Jesus. Quando tu me pagou com algumas moedas de ouro, eu saí pelo mundo e comecei a gastar aquelas moedas com bebidas, com festas, com mulheres. Porém, o dinheiro acabou e eu não sabia mais como ganhar o dinheiro e queria continuar com aquela vida. E aí então eu fiz um pequeno roubo, depois eu fiz mais um roubo, do pequeno roubo veio os grandes roubos, e eu cheguei até a assassinar pessoas para continuar naquela vida de festa, de bebidas. Aí ele completou dizendo: foi só quando eu vi o que eu era na fisionomia de Jesus e no que eu me transformei na fisionomia que está colocando nesse quadro da expressão de Judas, que eu descobri que eu precisava voltar a ser aquela pessoa que eu era alguns anos atrás. Então, essa pequena história aí, seja ela verdadeira ou não, ela é muito apontada, tem aí várias versões na internet dela, ela nos mostra bem como muitas vezes a escolha dos caminhos errados, nós acabamos por prejudicar completamente uma encarnação aqui na Terra, simplesmente por um desvio de caminho, por uma escolha, muitas vezes, como no caso do rapaz de festas, de ganhar dinheiro e gastar aquele dinheiro nas farras da vida, né?
Muitas pessoas são mais equilibradas e no momento que recebe, ela vai saber juntar aquele dinheiro para construir alguma coisa para o seu bem e também para o bem do próximo. Mas nós, muitas vezes, ainda não temos toda essa percepção e acabamos, muitas vezes, caindo no momento que fazemos uma escolha errada, seja no momento de escolher uma profissão, de escolher um caminho, e muitas vezes um parceiro, uma parceira, muitas vezes então nós vamos tropeçando pelo caminho, e a partir daí então começa o sofrimento. Mas por que nós passamos por isso? Por que será que a gente ainda erramos tanto, caímos tanto muitas vezes? Porque a nossa vida não é sempre no crescente, sempre no bom caminho, sempre no caminho das conquistas. Muitas vezes é pela nossa imaturidade ainda. Somos muito imaturos como espíritos nesse planeta. Se a gente pensar bem, vê aí há quantos anos existe a vida no planeta. Alguns falam em 1,5 bilhão, 2 bilhões, alguns animais estão aqui aproximadamente, talvez até mais de 1 bilhão de anos, algumas espécies de animais. Mas nós, o homem, que somos a única espécie que escolhemos os nossos caminhos, que temos o livre-arbítrio, nós temos muitas vezes aí no máximo talvez uns 300 mil anos, ainda na condição evolutiva, biológica, teremos apenas uns 300 mil anos, talvez na condição espiritual um pouco mais, mas estamos aqui nesse planeta porque ainda é um planeta imperfeito, onde vivem espíritos imperfeitos, aonde nós muitas vezes fazemos escolhas erradas, então acabamos muitas vezes caindo no sofrimento. Na parábola do filho pródigo, vamos lembrar aqui, eu vou contar com as minhas palavras, não exatamente como está no Evangelho, mas vamos lembrar como que é a parábola. O filho mais jovem, né? Certo dia chega no pai e pede para ele que lhe dê a parte da herança que lhe cabe. O pai então atendeu ao pedido do filho. Ele não negou, né? Ele deixou o filho receber a parte da herança. Por quê? Porque o filho explicou que ele queria partir para terras distantes. E assim ele pegou a parte da herança que lhe cabia e partiu. O que ele fez com o dinheiro? Começou a gastar também, como o jovem, né, da história que acabamos de contar agora há pouco. Ele gastou em festas, com bebidas, com mulheres, mas ele não tinha ganho aquele dinheiro, ele não sabia como ganhar aquele dinheiro. Era o dinheiro que o pai dele, né, tinha ganho da fortuna do pai dele. E um dia ele se viu na miséria. E aí, como ele não sabia ganhar o dinheiro, ele começou a tentar procurar aqui e ali alguma maneira de ganhar dinheiro. E aí então, um dia ele ficou sabendo que uma certa fazenda precisava de tratadores para os porcos. O que ele pensou? Vou trabalhar nessa fazenda tratando os porcos e vou comer daquilo que sobra dos porcos. E aí ele começou a trabalhar. Mas ele notou que nem aquilo que era dado aos porcos sobrava para ele. Então, ele percebeu a situação que ele estava. Eu vou parar a parábola aqui, depois nós vamos voltar mais adiante. Então, nós aqui na Terra, nós somos assim, muitas vezes até peritos em escolhas erradas, muitas vezes. E aí, nós temos que procurar maneiras de
nos tornarmos mais conscientes, nos tornarmos melhores, aprendermos mais coisas para que possamos ter escolhas melhores. E quais seriam os caminhos que nós podemos seguir? Aonde nós podemos encontrar ajuda para isso? A doutrina espírita pode nos ajudar de alguma maneira? O Herculano Pires tem um livro chamado Curso Dinâmico de Espiritismo. É um livro muito bom, vale a pena, quem não leu, vale a pena ler esse livro. São vários tipos de artigos. E tem um capítulo chamado Ação Espírita na Transformação do Mundo. Quem nesse capítulo inteiro vai ver lá o Herculano bravo com o movimento espírita no Brasil. É um trecho assim de uma... Porque lá, esse capítulo deve dar umas 10 páginas, 8 ou 10 páginas, e mais ou menos uma página ali, ele fala do movimento espírita. Mas não é essa parte que nós vamos conversar. Ele coloca ali que seria necessário 3 coisas muito importantes na ação espírita para a transformação do mundo. Porque como é que se faz a transformação do mundo? Nós podemos sair por aí divulgando que o mundo tem que se melhorar antes de nós mesmos começarmos a nos melhorar? Porque a transformação do mundo começa por cada um de nós. Então ele coloca lá 3 itens. O primeiro item que ele coloca é o amor. Ele fala que nós temos que começar a transformar o mundo pelo amor. Aí então ele comenta: como é que nós aprendemos a amar? Porque verdadeiramente nós só vamos amar alguém, amar o próximo, a partir do momento que nós saibamos nos amar. Amar a nós mesmos. Não é egoísmo. É o amor verdadeiro. É o respeito por nós mesmos. É aprender a ser digno. É aprender a ser corajoso nas atitudes boas. É aprender, a ter um caráter, a ter vontade boa em todos os momentos. Então ele fala que o amor deve começar por nós aprendermos a nos amar, o amor por si. E quando nós aprendermos a nos amarmos verdadeiramente, nós vamos aprender também a estender esse amor para outras pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os companheiros de trabalho, e em todos os locais onde nós vivemos. Nós vamos passar a doar esse amor que nós temos por nós mesmos para o outro, para o próximo. Porque muitas vezes a gente ouve, vamos falar assim: não, eu amo aquela pessoa muito mais do que a mim mesmo. A gente tem que remediar isso aí um pouco, Porque amar aquela pessoa assim, muito infinitamente, é importante. Mas você tem que ter por si, para que esse amor seja verdadeiro, o amor por si. E ele tem que ser equilibrado. Ele não pode ser maior, aquele amor que você dá para o outro, do amor que sente por você mesmo. Tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Porque senão fica uma coisa, pensa apenas por um lado. Ou se você se ama muito, só pensa em você, aí já entrou egoísmo também. Não se interessa pelo outro, pelas pessoas que estão próximas, então a coisa pendeu pelo outro lado. Então nós devemos aprender a equilibrar esse amor, aprender a nos amar e depois estender esse amor para as pessoas próximas e para a sociedade, para todos de um modo geral, indistintamente. Então esse primeiro item que ele coloca lá. O segundo item que ele coloca é o trabalho. Bom, para que nós começamos a trabalhar?
A gente começa a trabalhar porque a gente precisa se manter. A gente precisa ganhar um dinheiro para o nosso sustento, para ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, para os nossos gastos, para termos uma moradia. Então, nós estamos trabalhando para nós. Mas, muitas vezes, um pouco daquilo que é para nós sobra. E nós também, então, estamos trabalhando pelos nossos familiares. Trabalhando pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha, muitas vezes pelos pais que já estão idosos. Nós já passamos a doar um pouco do nosso trabalho para aquelas pessoas que vivem dentro do nosso lar. Então começa o trabalho pelo próximo. Aí se sobra um pouco mais, nós podemos estender muitas vezes para as pessoas mais necessitadas da sociedade, de modo geral, os trabalhos da casa espírita. Então nós passamos a doar um pouco mais do nosso trabalho. Então aquilo que começou para mim, nós estamos passando também para os outros. É um trabalho para os outros. É um trabalho já mais para a sociedade em si. Nós não esquecemos de nós, mas também estamos olhando o nosso próximo. Estamos olhando aquelas pessoas que convivem conosco e também aquelas pessoas que convivem mais distante de nós. E quando nós pegamos esses dois itens, o amor pelo próximo, foi o que o Lano Pires falou, e o trabalho pelo próximo, surge o terceiro item que ele cita nesse capítulo, ação espírita para a transformação do mundo, que é a solidariedade. Nós passamos a ser solidários com o próximo, porque estamos doando amor e estamos doando um pouco do nosso trabalho. Então ele coloca isso como solidariedade, ser solidário com as pessoas. Então ele fala que esses três itens podem ser muito importantes na transformação do mundo, porque sempre vai começar com a nossa transformação, a transformação de cada um de nós. Aquilo que era o amor para mim, estendeu ao próximo. O trabalho que era para mim, se estendeu ao próximo. Então, nós estamos aí fazendo esse trabalho de solidariedade. Então, aí nós estamos conscientes de que se nós precisamos de alguma coisa, as outras pessoas também precisam. As pessoas que estão próximas de nós, que estão distantes, é a conscientização da necessidade da transformação do mundo, começando sempre por cada um de nós. Então, quando Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, é uma verdade. Ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Por quê? Ele veio trazer a espada e não a paz. Que espada que é essa? A espada é cada ensino do Evangelho dele, para nós colocarmos dentro de nós e começarmos a trabalhar primeiramente dentro de nós. Vai ser uma luta contra as nossas imperfeições. Nós vamos estar trabalhando contra tudo que tem de errado dentro de nós, pegando cada ensino e realizando uma batalha dentro de nós para nos transformarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Ainda Jesus diz assim, vigiai e orai. Ele não mandou a gente orar e depois vigiar. Mandou ele primeiro vigiai e depois orai. Vigiar quem? O vizinho, o amigo? Vigiar as pessoas da família? Não. É nos vigiar, nos conhecer, saber quem somos, saber quais são as nossas imperfeições, onde
nós precisamos nos melhorar, onde nós precisamos nos transformar, para depois sim nós orarmos, pedindo, aí sim com conhecimento daquilo que nós necessitamos para fazer a nossa transformação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Bom, então primeiramente ele pede que nós precisamos fazer a nossa transformação moral. Mas como é que nós fazemos uma transformação moral? Nós já não falamos que pegar a espada, que é cada ensino de Jesus, colocar dentro de nós, dentro da nossa consciência, e batalhar contra as nossas imperfeições? Aí nós estaremos fazendo a nossa transformação moral. Só que na sequência, o Kardec complicou, né? O que ele faz? E pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências, né? Era melhor que essa parte da história não tivesse. Porque o grande problema que nós temos é exatamente domar essas más tendências que nós carregamos dentro de cada um de nós. E nós temos que domá-las. Quando a gente monta num cavalo selvagem, né, o que o cavalo vai fazer? Ele vai sair com a gente disparada, pulando e vai jogar a gente para fora. Né? Quando a gente monta num cavalo domado, a gente puxa a rédea para um lado, ele vai para aquele lado. Ele puxa para o outro, ele vai para o outro. Ele puxa a rédea para ele parar, ele para. Por quê? Ele está domado. O Kardec fala, nós temos que domar as nossas más tendências, não é eliminá-las. Essas más tendências que nós carregamos, elas são más porque nós utilizamos elas de um jeito ruim. Mas a maioria delas são tendências, coisas importantes que nós temos dentro de nós. Nós precisamos disso como impulso evolutivo. Mas nós utilizamos ela como impulsos negativos. E por isso muitas vezes caímos. Então, quando nós temos as nossas más tendências, são elas que nos dominam, muitas vezes saímos por aí xingando, maltratando as pessoas, sendo mal educado, né? Sendo pessoas negativas. Quando nós dominamos elas, nós fazemos que ela seja um objeto, né? Algo que nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Porque nós estamos no domínio e não ela nos dominando. Então, quando Jesus fala que nós temos que vigiar, é para conhecer essas más tendências. Quando Jesus fala que nós precisamos da espada, é para lutar contra essas más tendências. Aí o Kardec vai nos mostrar, vai nos falar quais são as más tendências: egoísmo, preguiça, maledicência e um monte de coisas aí. Vaidade. A vaidade é ruim? Olha, se a gente usar de exagero, se você é vaidosa, mas se a gente usar também, ser totalmente relaxado, não é bom, a gente tem um pouquinho de vaidade, para a gente se vestir, pelo menos razoavelmente, ser um apresentável, estar de chegar no meio das pessoas, aseados, uma roupa limpa, com uma roupa bem passada, isso, outra coisa. Então, nós precisamos de um pouco de vaidade, com equilíbrio. Agora, se nós formos pensar em comprar um monte de joias, se encher de correntes, isso, bom, nós já estamos exagerando. É a vaidade que está controlando o nosso dia a dia. Então, quando Kardec fala essa frase, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências, nós temos que ficar muito atentos. E aí o próprio Kardec, lá na questão 919, ele vai questionar os espíritos, né?
qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nessa vida? E os Espíritos respondem, diziam sábios da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Para orar nós temos que vigiar, é autoconhecimento. Para nos melhorar nessa vida nós temos que fazer autoconhecimento. Saber sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas tendências. Porque algumas delas nós já carregamos aí de muitas e muitas encarnações passadas. E nós precisamos domá-las nos dias atuais. Nós não podemos ficar aí deixando para que isso fique para as próximas encarnações. Então, aí, na questão 919A, aí vem, para mim, talvez, aquela que é a resposta, talvez a melhor de todas as questões, a resposta do Livro dos Espíritos, que vem o Espírito Santo Agostinho explicar o que ele fazia cada dia, enquanto esteve encarnado aqui na Terra, para se melhorar. Ele conta lá que ao final do dia, ele se recolhia lá ao seu quarto e passava o seu dia em revista. Aí ele se questionava, são um monte de questões, ali vale a pena a gente ler constantemente essa questão e ver todas as questões que ele fazia. Será que quando eu elogiei, eu estava realmente com essa intenção ou fiz aquilo apenas para manter as aparências? Ele se questionava. E se questionava sim. Ele não procurava ser paliativo com as atitudes que ele tinha feito. Ele procurava ser verdadeiro, ser autêntico. E onde ele descobria que ele tinha errado, ele sabia que no dia seguinte ele tinha que consertar aquele erro. E era um monte de questões. Então assim ele foi se conhecendo, sabendo quais eram as suas tendências, para depois então, antes de orar, vigiar, ele já tinha vigiado nesses momentos, e aí então de orar pedindo de acordo com as suas necessidades, porque as más tendências estavam sendo controladas. Aí então, agora nós vamos voltar lá na parábola do filho pródigo. Quando ele estava lá tratando dos porcos, e ele pensou consigo, vou voltar à casa de meu pai, porque na casa de meu pai, até o mais humilde trabalhador tem fartura à mesa. O que aconteceu aí? Ele caiu em si. Ele se conscientizou que ele tinha tomado um caminho errado, que ele tinha caído nas escolhas que ele tinha feito, e que ele precisava voltar à casa do pai. Aonde ele estava? Como é que é um chiqueiro? Quem já viu um chiqueiro de porcos? Os porcos vivem na lama. Ele estava na lama. Depois pelos caminhos errados, pelos tombos que ele levou na sua jornada. E aí então ele precisava retornar ao pai. E aí o que acontece? Ele toma o caminho para a casa do pai. Esse tomar o caminho, para a casa do pai, é o momento da reflexão, é o momento que nós vamos pensando dos erros, dos tombos, dos acertos também, que nós não podemos esquecer, que vão ser sempre válidos, porque nós não apenas erramos, nós também acertamos muitas vezes, e muito, Então, o caminho para a casa do pai é o caminho da conscientização, de refletir, de pensar, de analisar. O que faz o pai ao ver o filho que chega ao longe? Ele abre os braços e vai correndo ao encontro do filho. Chama os trabalhadores da casa e manda colocar uma veste nova no filho, porque aquelas estavam sujas de lama. E agora o filho estava escolhendo um novo caminho, então precisava de uma vestimenta nova.
né? E aí ele leva o filho para dentro e manda organizar uma festa para o filho. A gente tem aquela parte, né, que do irmão, que quando volta dos afazeres, da tarefa, ao ver a festa, pergunta: o que está acontecendo? Um dos criados, um dos trabalhadores, informa que é o irmão dele que havia partido e agora voltara à casa do pai. Aí o irmão vai ao pai e questiona: pai, eu sempre estive ao teu lado e tu nunca me deste um novilho para fazer uma festa com meus amigos. E o pai igualmente abraça o filho e diz: filho, tu sempre esteve e sempre estará comigo, mas esse teu irmão estava perdido, estava caído e agora voltou. Então, o nosso caminho aqui na terra deve ser sempre esse: o caminho para a volta da casa do Pai, né? Nós somos espíritos que vemos aí caindo em muitas encarnações, se levantando aqui, caindo lá, acertando em certos momentos, errando em outros, mas estamos em aprendizados, né? Estamos fazendo esse caminho, alguns mais lentamente, outros mais apressados, procurando mais ainda essas conquistas de valores espirituais, mas todos nós devemos estar sempre nesse caminho da volta à casa do Pai. Na frase inicial, eu falei que a frase de Leon Denis, depois que Leon Denis, já desencarnado, começou a se comunicar com o Divaldo Pereira Franco, num dos livros, ele coloca essa mesma frase: quando um único homem cai, toda a humanidade se levanta. Mas quando um único homem se levanta, toda a humanidade também se levanta com ele. Ele colocou essa mesma frase com uma pequena alteração, dizendo assim: quando um único espírito cai, toda a espiritualidade cai com ele. Quando um único espírito se levanta, toda a espiritualidade também se levanta com ele. Quando nós damos um passo no caminho da nossa melhoria, da nossa transformação, toda a humanidade também cresce com o nosso passo. Porque nós somos parte dessa humanidade. Quando nós caímos também, é igualmente. Mas quando nós nos levantamos, nos erguemos e fazemos esse caminho como filho à casa do Pai, nós estamos levantando não apenas nós, mas estamos ajudando a toda a humanidade a se levantar, a se melhorar, a se transformar. Na questão 909 do livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona assim: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim. Quer dizer, ele poderia, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Só que aí eles dão uma pequena espetadinha na gente. E fazendo esforços, diz os Espíritos, muito insignificantes. Quão pouco dentre vós fazem esforços? Acho que eu mudei um pouco a resposta. Deixa eu voltar um pouco atrás. Sim, né? E fazendo esforços muito insignificantes. O que vos falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços? Acho que agora acertei. Mas nós precisamos, seja qual for o nosso objetivo aqui na Terra, de conquista de valores, nós temos que fazer esforço. Nós temos que batalhar por aquilo que nós temos que conquistar. Nenhuma conquista é fácil. Nenhuma conquista vem de um momento para outro. Nada vai ser nos dado
e colocado dentro de nós, principalmente quando se trata de valores espirituais, se não for uma conquista nossa e verdadeiramente nossa. Por isso Jesus falou, não vim trazer a paz, mas sim a espada, porque vai ser uma luta contra todas as imperfeições que ainda nós carregamos. E só lutando contra essas imperfeições e colocando cada ensino de Jesus em prática, nós conseguiremos verdadeiramente nos transformar e sermos pessoas melhores. Para que um dia, ao sairmos desse planeta, nós cheguemos ao plano espiritual melhores do que aqui quando chegamos pela encarnação. Que Jesus nos abençoe.